Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica o que há de real nas especulações envolvendo Rony no Corinthians e Gustavo Scarpa no São Paulo. Preciso te atualizar também sobre o Palmeiras e a próxima grande venda alviverde já tem nome e sobrenome. Te atualizo ainda sobre Mantuan, o ex-jogador do Corinthians interessa ao Flamengo? Interrogação. Falo também sobre mais um chapéu que o Vasco pode levar de clube rival. Eliminações do Cruz Maltino e do Bahia aumentam a lista de decepções brasileiras na Sul-Americana. Para completar, Matos versus Cruzeiro na busca por um reforço. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal da Nicola. Nessa você deve confiar. Minha sugestão para essa quarta-feira, uma múltipla com 3 jogos. 2 da fase de eliminação da Conference League. Preciso da vitória do Silkeborg e do Olímpia. Preciso também que a Espanha vença a Alemanha na Euro feminina. Se esses 3 resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$223. Para pegar exatamente esse bilhete é bem simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, preenche seus dados e automaticamente essa aposta já aparece, com a lembrança de que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com informação super importante. Augusto Melo agora é réu na justiça pelo caso Vaidebet. É que a Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público indiciando o ex-presidente ou presidente afastado do Corinthians por lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado. Ele será julgado e pode pegar até 10 anos de prisão. Já Danilo Barbosa, volante que está de saída do Botafogo, pode acabar não se mudando nem para o Fortaleza, nem para o Atlético Mineiro, os 2 principais interessados. Estava conversando com um dirigente de um desses clubes, e ele contou que um clube do exterior entrou na parada e com bastante dinheiro para gastar. Quero falar também sobre o Santos, que não terá o William Arão para a partida contra o Internacional nessa quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Tudo porque o Arão sentiu um desconforto na panturrilha e será poupado. Por outro lado, Sherman e Gil retornam à equipe do técnico Kleber Xavier. Para fechar o giro de notícias, o Paphos do Chipre tem a intenção de contratar Davi Luiz, que perdeu espaço no Fortaleza. Grande dúvida é se o Davi Luiz vai topar sair do Brasil para jogar no Chipre. E enquanto isso, o Fortaleza negocia a contratação de Luizão, zagueiro de 23 anos de idade, formado na base do Tricolor e que pertence nesse momento ao West Ham da Inglaterra. Para completar o giro de notícias, contar sobre a dúvida que eu tirei com o presidente do Vitória, o Fábio Mota. Indaguei a ele se Matias Sepúlveda, volante de 26 anos de idade, chileno da Universidade do Chile, interessa. A resposta foi de que sim, mas que não há nada fechado, ao contrário do que muita gente já está cravando. Hora de falar sobre o fiasco dos clubes brasileiros na Sul-Americana de 2025. A gente pode ter uma fase de oitavas de final com apenas um representante. O único time garantido é o Fluminense. Nessa terça-feira, Vasco e Bahia foram eliminados. O Vasco, que havia tomado 4-0 do Independente Del Valle fora, ficou no 1-1 dentro de casa. Já o Bahia, que havia empatado com a América de Cali em 0-0 em casa, perdeu para o clube colombiano como visitante por 2-0. Vasco e Bahia se juntam aos já eliminados Vitória, Corinthians e Cruzeiro, que caíram na fase de grupos da Sul-Americana. Nessa quarta-feira, o Grêmio tenta remontar uma derrota por 2-0 contra o Alianza Lima no Peru, o jogo da volta na casa gremista. Na quinta-feira, a gente deve ter o segundo representante brasileiro nas oitavas. Imagino que o Atlético Mineiro vá eliminar o Atlético Bucaramanga, até porque na Colômbia já venceu por 1-0. Então, o normal é que a gente tenha Fluminense e Atlético Mineiro na fase de oitavas de final. Fui fazer um levantamento para entender quantos brasileiros participaram dessa fase em anos anteriores. Foram 5 brasileiros em 2024 e em 2022, 7 brasileiros em 2023, 4 brasileiros em 2021, ano que tivemos uma final apenas com times brasileiros, e o pior número nessa história mais recente foi de 2020, quando apenas Bahia e Vasco eram representantes nacionais na fase de oitavas de final. Hora de falar sobre um confronto entre Alexandre Matos e Cruzeiro. Matos, que saiu recentemente
do Cruzeiro para se tornar o diretor executivo de futebol do Santos, negocia há pelo menos 10 dias a contratação de Brian Rodrigues, atacante uruguaio de 25 anos de idade que pertence ao América do México. Pois bem, nas últimas horas surgiu a informação de que o Cruzeiro entrou na parada para levar o Brian Rodrigues. O nome de fato interessa, agrada, foi levantado pelo pessoal do Scout, mas a Raposa ainda não abriu negociações, até porque desde a saída do Matos, o modus operandi cruzeirense se tornou bem mais cauteloso e criterioso. Antes de formalizar a oferta, o Cruzeiro estuda de forma aprofundada todos os detalhes do atleta em questão. Pois bem, se eu tivesse que apostar num vencedor, caso o Cruzeiro entre de fato nessa parada, eu depositaria minhas fichas no Cruzeiro, que tem mais capacidade financeira do que o Santos de Alexandre Matos. Santos meio que esbarrou na pedida do América de 10 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos. O salário do Brian Rodrigues também foi considerado alto na Vila Belmiro. Se o Cruzeiro quiser de fato entrar na brincadeira, imagino que vai ter boas chances de contratá-lo. Jogador importante nas últimas temporadas sob o comando do técnico brasileiro André Jardini no América do México. Só para completar sobre o Cruzeiro, Lucas Silva vai para o jogo contra o Corinthians na noite dessa quarta-feira na Neoquímica Arena. Ele havia saído da partida contra o Juventude, causando preocupação por conta de dores no joelho. Preciso falar agora sobre a chance de o Vasco tomar mais um chapéu, agora de um rival do Rio de Janeiro. Nos últimos dias, o Vasco tinha negociações avançadas com o Cabadeiro, atacante paraguaio do Nacional, também do Paraguai. Pois bem, o atleta virou reforço do Santos. No mais novo caso de risco de chapéu, atende pelo nome de Alan Saldívia. Esse cara é zagueiro, 23 anos de idade, uruguaio e pertence ao Colo-Colo. O Vasco gostou das condições do negócio e especialmente da forma como o atleta tem se comportado, mas faltou o acordo financeiro com o Colo-Colo. E foi aí que o Botafogo entrou na parada, inclusive mandando um representante para assistir ao atleta em ação numa partida recente do campeonato chileno. Essa partida aconteceu no dia 12. A ESPN do Chile foi quem informou sobre a disputa entre os clubes brasileiros relacionada a Saldívia. Na atual temporada, 26 jogos e uma assistência, titular absoluto por lá, havia sido contratado em 2021 do Montevideo City, numa operação de 440 mil euros. Hora de falar sobre a chance de Gustavo Mantuan virar reforço do Flamengo. Notícia publicada pelo jornal italiano Corriere dello Sport. Ele afirma que há negociações entre Flamengo, Zenit e Mantuan. Fui checar com todos os lados para trazer a informação mais precisa possível. Primeiro conversei com o Fernando Garcia, que é representante do Mantuan, mas o Fernando está se afastando do Mantuan. O contrato de parceria entre eles acaba em agosto e já dá para cravar que a Rock Nation será a nova representante do atleta. Em relação à Rock Nation, nenhum comentário, mas posso assegurar para vocês que o Zenit não recebeu nem sequer consulta do Flamengo. Já no rubro-negro, a informação é de que o Mantuan faz parte de uma lista ampla de nomes que têm sido analisados, mas sem proposta, consulta ou qualquer coisa do gênero. O jornal italiano chegou a afirmar que o Mantuan poderia ser contratado como lateral direito. Ele não vem exercendo essa função já há algum tempo, atua como um meia atacante aberto pela direita. Só para completar, também falaram em Vinícius Tobias, jogador formado na base do Inter, com passagens por Real Madrid e Shakhtar. Esse atleta é considerado muito caro para uma operação nesse momento. A saideira sobre o Fla. Saúl, o espanhol, novo reforço do Flamengo, desembarcou na tarde dessa terça-feira no Rio de Janeiro, já foi levado para o hotel, vai passar por exames na quarta-feira para estar à disposição. Preciso falar também sobre De La Cruz, repercutindo aquela declaração enviada pelo médico José Luiz Runco, do Flamengo, em um grupo de WhatsApp que vazou. O Runco detonou a condição física do De La Cruz, dizendo que foi um grande equívoco contratá-lo e que se alguém quiser levar o De La Cruz não será para algo competitivo, porque ele já não tem mais condição de jogar em alto nível. O De La Cruz e seu staff bateram feio nessas declarações. O De La Cruz chegou a postar nas redes sociais, abre aspas, nunca deixem que te digam que você não pode fazer algo, fecha aspas. Hora de falar sobre a próxima grande venda do Palmeiras. A convicção entre dirigentes alviverdes de que Eric Belé, meio atacante de 18 anos de idade, tem potencial para repetir as grandes negociações conseguidas com Vitor Reis, Estevão e Endrick. Se você não conhece o Belé, eu vou te apresentar. Atleta de 18 anos que havia chegado ao Verdão com 11,
foi descoberto na Serra Gaúcha, de onde ele nasceu. 29 partidas na atual temporada pelo time sub-20, com 15 gols e 3 assistências. Ele é o mais jovem titular do elenco Palmeiras que faz excelente campanha no Campeonato Brasileiro da categoria. Atua como meio atacante, mas também pode jogar mais avançado pela ponta direita, pela ponta esquerda ou até eventualmente como um centroavante. Ótimo cobrador de faltas, muita categoria e 1,83 m de altura. A convicção de que ele será uma grande venda também é respaldado por sondagens recentes, especialmente de Inglaterra e Espanha. O Palmeiras nem quis abrir conversas porque entende que o Belé primeiro precisa se fixar no time principal para que depois possa ser negociado. A expectativa do Verdão é de que esse atleta possa render pelo menos 40 milhões de euros, estamos falando de 261 milhões de reais. Belé que tem contrato com o Verdão até 2027. Saideira sobre o Palmeiras, Paulinho passou por cirurgia, mais uma na perna direita. A expectativa é de que ele cumpra a recuperação ao longo do segundo semestre e esteja à disposição para 2026. Hora de falar sobre Rony, quero te explicar todo o caos da terça-feira com a entrada dele na justiça contra o Atlético Mineiro e a possibilidade, será que existiu, de ele se tornar reforço do Corinthians. Vamos começar seguindo a ordem cronológica das coisas. Rony andava muito incomodado com a inadimplência do Atlético Mineiro e consultou seu advogado e ao constatarem que havia 3 meses de inadimplência em relação ao fundo de garantia, o Rony notificou o Atlético com uma ação na justiça pedindo a quebra do contrato. Um oficial de justiça levou a situação para o Atlético e foi a partir daí que o Galo começou a correr atrás do prejuízo. Até porque se o Rony vencesse essa disputa, o Atlético seria condenado ao pagamento de 55 milhões de reais, equivalentes ao que deve e a tudo que o Rony receberia até dezembro de 2027, quando se encerra o contrato. Houve uma ligação do Cuca, depois Paulo Brax e Vitor entraram em contato e por último Rubens Meninho, principal acionista do Galo, conversou com Hércules, que é pai e também o representante do Rony. Todos prometendo que nessa quarta-feira todas as pendências entre Atlético, Rony e seu representante serão quitadas. Rony reclama dos 3 meses de fundo de garantia, de prêmios de conquistados dentro de campo, da luva, o prêmio pela assinatura do contrato, de direitos de imagem e também salários. Essas questões serão resolvidas além da comissão para o pai e empresário dele. O Atlético também prometeu quitar todas as pendências com outros atletas. 3 jogadores haviam entrado com notificações extrajudiciais contra o Atlético. Não é um processo na justiça, mas você avisa ao clube e dá um prazo para que ele pague em 48 horas, sob o risco de esses jogadores seguirem o mesmo caminho do Rony. Os 3 atletas que fizeram essas notificações extrajudiciais, Gustavo Scarpa, de quem vou falar daqui a pouquinho, Igor Gomes e Guilherme Arana. Pois bem, sobre Rony no Corinthians, Samir Carvalho, meu amigo e dono de um canal aqui no YouTube que cobre o Timão, chegou a afirmar na tarde de terça-feira, em meio ao caos por conta da notícia do processo aberto do Rony contra o Atlético, o Samir afirmou que o Corinthians era um dos interessados na contratação do atleta. Foi conversar com uma pessoa próxima ao Rony e posso assegurar que o Timão não fez contato, embora outros 10 clubes do Brasil e do exterior tiveram conversas com o pai representante do Rony na tentativa de entender as condições do negócio. O que eu ouvi é que não faria sentido o Rony deixar o Atlético alegando salários atrasados para se mudar para o Corinthians, que tem tantos problemas quanto o Galo no que diz respeito a pagamentos. Rony decidiu retirar a ação, não está mais cobrando esses 55 milhões de reais do Galo e vai continuar no clube. Já que falei sobre o Corinthians, deixa eu trazer uma informação importante. Nessa terça-feira, a diretoria alvinegra enfim acertou a data para o pagamento do prêmio do Campeonato Paulista, que segue pendente. Serão feitos pagamentos em 3 parcelas, a primeira delas a partir de 25 de julho. Bora falar agora sobre Gustavo Scarpa, que foi aquele que mais queimou o seu filme com toda a confusão vivida no Atlético nas últimas horas. Quero acrescentar também que o Scarpa foi acompanhado bem de perto pelo São Paulo. Posso assegurar que no tricolor o Scarpa seria visto como uma grande contratação. Pois bem, primeiro quero falar sobre a situação do Scarpa no Galo. Ele é apontado por dirigentes e também por homens do departamento do futebol como o grande articulador de toda essa rebelião
que quase culminou numa debandada de jogadores do Atlético. Desde a semana passada, quando eu informei sobre 2 reuniões entre jogadores e dirigentes, era o Scarpa o mais revoltado com a falta de pagamento e de cumprimento das promessas que haviam sido feitas pelo Atlético. O Scarpa levou o caso para uma notificação extrajudicial, embora não tenha tido a mesma coragem do Rony de procurar a justiça. Diante desse cenário, tenho certeza que ninguém no Galo vai admitir, mas o Scarpa perdeu, queimou o filme com dirigentes. Ouvi até que um dos acionistas cogitou a possibilidade de pedir a negociação do Scarpa para que ele saísse do grupo e não fizesse mais parte do elenco. A tendência é que exista uma composição, especialmente a partir da quitação de todas as dívidas que estão pendentes. O pagamento deve começar a ser feito a partir dessa quarta-feira. Onde é que o São Paulo entra nessa história? Em meio a todo um noticiário de ações e notificações, São Paulo foi avisado de que o Scarpa estava cogitando deixar o Atlético. E o Scarpa é muito bem avaliado pelo pessoal da comissão técnica e também pela diretoria. A única chance de o São Paulo levar essa história adiante é se o Scarpa conseguisse a rescisão do contrato via justiça, até porque ele já fez 14 partidas no atual Campeonato Brasileiro e somente via justiça que ele poderia estar autorizado para jogar em outro clube nacional, mesmo tendo ultrapassado o limite de 7 jogos no campeonato. No fim das contas, com a promessa do pagamento das dívidas, a tendência é que o Scarpa continue por lá e abra mão dessa ação na justiça, o que inviabiliza qualquer possibilidade de transferência pro tricolor. Ah, só mais uma. Gustavo Scarpa e Lianco, ao que parece, andaram se desentendendo nas redes sociais. O Lianco chegou a fazer uma postagem falando o seguinte: família? Interrogação, jamais. Uma vez Galo, 3 pontinhos. O Scarpa, a partir dessa postagem, escreveu o seguinte: incrível como tem os aparecidos nesse meio. Aqui a gente é de verdade, ídolo. Sem fazer média, sem puxar saco de ninguém e sem pagar simpatia. O Scarpa deixou essa postagem por 2 minutos e depois a retirou, já sabendo que ela seria alvo de muitos prints e ficaria eternizada. E você, como vê toda essa situação? Que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia.